E aí galera, beleza? Eu sou o Nicolas e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Mas me fala aí, tu já conhece o Spider-Man? Com certeza, em algum momento da tua trajetória pela internet, desde lá do Facebook ou até no Twitter, em algum lugar, tu já viu algum meme dessa versão do Homem-Aranha, o clássico Homem-Aranha japonês. E a série dessa versão do personagem foi produzida pela empresa Toei, baseado parcialmente no personagem da Marvel que a gente conhece. Ao todo, a série teve 41 episódios, que foram exibidos no Tokyo Channel, entre 17 de maio de 1978 e 14 de março de 1979. Em 1978, o Homem-Aranha teve o privilégio, a honra de aparecer pela primeira vez na televisão japonesa. Isso porque a Marvel havia assinado um contrato de licenciamento com a empresa Toei Company. Nesse contrato dizia que a Marvel e a Toei poderiam usar as propriedades licenciadas uma da outra. A Marvel, então, pegou a ideia de robôs dos programas de anime da Toei e adaptou para uma história em quadrinho da linha de brinquedos Shogun Warriors, que não são nada mais, nada menos que os conhecidos Megazords, cara. E é estranho eu falar conhecidos Megazords porque pra mim é muito fácil, mas eu não sei se pra geração de hoje ainda existe algum filme dos Power Rangers, alguma animação, algum seriado. Eu não sei, comenta aqui embaixo se até hoje existe alguma versão dos Power Rangers aí. Pra ter uma ideia, a última versão dos Power Rangers que eu assisti, se não me engano, foi Tempestade Ninja ou Força Animal, foi um desses dois. E já faz tempo, hein, cara? Mas assim, pessoal, você deve estar se perguntando, cara, essa Toei deve ter muito dinheiro, né? Como é que ela conseguiu chegar até a Marvel, fazer esse contrato, fazer com que essas coisas funcionassem do jeito que funcionou naquela época? Bom, essa empresa ela acabou conquistando muita visibilidade e muito dinheiro graças a algumas séries que ela produziu na época e que bombaram demais pela região. Sendo elas Super Sentai, Himtsu Sentai Goranger e J.K. Detective Kai, que basicamente são algumas variações do que a gente entende como Power Rangers, cara. Pra mim, é apenas um multiverso dos Power Rangers isso aí. Então, no meio desse sucesso todo que esse estilo de produção estava fazendo, a empresa então decidiu criar sua própria versão do Homem-Aranha da Marvel naquele estilo. Então, combinando elementos dos seus shows Super Sentai, que é um tipo de show baseado no estilo Power Ranger, mas aí com roupas e poderes do clássico Homem-Aranha. E assim, foi desenvolvido e lançado o Spider-Man, ou o autoproclamado emissário do inferno. Essa parte do emissário é de doer, cara. O Homem-Aranha agora virou o Mephisto. Spider-Man! Mas assim, pessoal, a história do Spider-Man não é exatamente sobre o Peter Parker que a gente conhece, mas sim sobre um motociclista chamado Takuya Yamashiro. E resumindo para vocês, pessoal, mais ou menos como é que começa essa origem do personagem, o Takuya vai então investigar gritos telepáticos e essas conversas na cabeça dele que ele acaba recebendo através de um alienígena que chegou na Terra. Indo até o local, ele é atacado e gravemente ferido pelo exército alienígena da Cruz de Ferro, do professor Monster. E nesse local onde ele foi investigar, ele acaba também encontrando o seu pai, que saiu para uma exploração junto com outras pessoas, e o pai dele está lá, morto, da mesma forma que aconteceu com o tio Ben. Mas aqui é o professor Yamashiro. Então as tropas ali começam a correr atrás do Takuya e ele acaba caindo em uma caverna. Lá ele encontra Garia, um guerreiro do planeta Aranha. Sim, é sério, o cara veio do planeta do Homem-Aranha pra Terra. Mas aí o Takuya tá quase morrendo pelo fato de ele estar perdendo muito sangue e ele até fica desacordado. Mas então Garia salva ele com uma transfusão de sangue, dando ele poderes semelhantes aos de uma aranha. Depois disso, o Takuya acorda e tá todo perdido, né? Acordou numa caverna, teve bichos de outro planeta, teve um cara falando de planeta de aranha. E daí eu pensei que nesse momento o Garia tivesse morrido, né? Porque ele tirou um bracelete que teoricamente deixou ele vivo por todos esses anos. Mas no fim desse momento de origem do Takuya aí como Homem-Aranha, a gente descobre uma coisa mais bizarra ainda.
o Garia se transforma em uma aranha com poderes telepáticos. E para proteger a Terra do Professor Monster, que vamos falar, né, é um nome criativo demais, Garia fala para Takuya utilizar o traje que está dentro do bracelete e que também é conhecido como protetor de aranha. É quase aquele negócio, né? Protetor de aranha, ativar! É o Power Ranger Homem-Aranha, não tem o que dizer. É o Power Ranger Homem-Aranha. O Spider-Man, então, como o Peter Parker que a gente conhece, tem a super força, pode escalar as paredes, mas ele tem visão de raio-x e visão noturna, e até visão do futuro, e um olfato elevado. E ele até pode conversar aí com uma aranha. Sem esquecer ainda, pessoal, o Spider Bracelete Alienígena, que esconde o próprio traje dentro daquele dispositivo, daquele reloginho do Ben 10, e ainda dispara teias. Mas, diferente dos outros Homens-Aranhas que a gente conhece, que vocês conhecem muito bem, que passam por dificuldades se não tiver algum prédio por perto para lançar teia, aqui o Takuya tem vários apetrechos aí, altos meios de transporte que facilitam ele a se deslocar em alta velocidade para qualquer lugar. Partindo desde um carro normal que daqui a pouco pode acabar voando. E que isso acaba facilitando a entrada dele no Megazord Leopard. Sim, ele vai de carro até o Megazord e, cara, ele tem um Megazord, velho. Tem um Megazord. Cara, aparentemente ele não sabia voar, então ele aprende a dirigir um carro, a voar e a estacionar o carro dentro de um robô gigante. Tudo isso em praticamente um dia ou algumas horas. Aí sim, hein? E assim, pessoal, apesar de hoje em dia a gente achar isso tudo muito bizarro, pra época foi algo sensacional, cara. Tanto que até hoje tem muita gente que procura os DVDs ou as fitas cassete, né, os VHS, daquela época para colecionar, porque vê muito valor nesse tipo de trabalho. E apesar dos memes e tudo, esse sim é um clássico do Homem-Aranha. Talvez não sendo o Homem-Aranha que a gente espera, mas ainda é um clássico. E até uma curiosidade legal é que por causa desse seriado é que eles começaram a investir muito mais em outras produções, ou como por exemplo os próprios Power Rangers, começaram a ter muitas variações de robôs gigantes, justamente porque as vendas estavam indo muito bem. E assim, pessoal, é fácil a gente rir dessa versão do Homem-Aranha, mas a gente tem que lembrar também das outras versões clássicas de personagens que também, se a gente parar para assistir hoje, é bem complicado. E assim, pessoal, no fundo a gente pode dar risada, mas vamos respeitar aí os clássicos porque talvez sem essas produções a gente não chegaria no que a gente tem hoje. Mas então é isso, pessoal, esse é o vídeo de hoje e eu espero de verdade que você aí tenha gostado e comenta aqui embaixo se você já conhecia essa história do Spider-Man e o que você achou de tudo isso. Comenta aqui embaixo pra me saber, beleza? E lembrando, pessoal, as minhas redes sociais vão estar aqui na descrição. Se você quiser trocar uma ideia, mandar uma notícia ou uma teoria, já sabe onde me encontrar, certo? Então, eu acho que é isso, pessoal. Eu vejo você no próximo vídeo, um forte abraço e valeu!